Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, como lhes havia dito ao princípio, hoje é a festa da Sagrada Família. Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima e São José. Então vamos, como é costume, considerar o que eles nos ensinam para termos famílias santas. Sempre os santos são exemplares. Quando nós vemos um exemplar e se nós imitamos, nós ficamos como eles. Deus Nosso Senhor, no Novo Testamento, quis deixar o mais perfeito como exemplar. No Antigo Testamento houveram homens nobres, com muita santidade e virtude, que ficaram e podem ser exemplares. Mas no Novo, Nosso Senhor diz, não, que devemos ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E aí Ele nos dá o exemplar de família. Não é a família de Santa Teresinha, seu pai e sua mãe santos, e tiveram todas filhas religiosas santas, mas não é o exemplar de uma família. Não é a família de São Luís aí da França, sua mãe Branca de Castela muito santa, mas não é o exemplar da família católica. O exemplar da família católica é a Casa de Nazaré. A família de Santa Teresinha foi o que foi, a de São Luís foi o que foi, porque eles se assemelharam à de Nazaré. Então, o exemplar de uma família não é a família X, Y, é a Jesus, Maria e José. Então, as famílias que se aperfeiçoarem não tem outra a se espelhar. É a Casa de Nazaré. Então vamos, como é costume, considerar personagem por personagem dessa Sagrada Família, e para corrigir os abusos ou ideias erradas que nós temos a respeito da família. E hoje em dia, como todos querem ensinar, ninguém quer aprender, existem muitos cursos de tradicionalistas, mulheres do Instagram, que querem mostrar uma família perfeita, que em realidade é mazela. E aí as senhoras ficam olhando e querem aí ser perfeitas como elas, mas é tudo que a Santíssima Virgem e São José nunca fizeram porque são santos e não farão, e aí copiamos isso. Às vezes é a família da missa que os senhores acham muito exemplar, bonito, as crianças e tudo isso, mas não é a família exemplar, porque não é Jesus, Maria e José. Poderia, no princípio, dar um desalento, falar, mas como que eu, miserável, infeliz, vou me assemelhar a Jesus, Maria e José? Cada um, com a graça de Deus, com o que tem diante no momento, agora, pode imitar alguma coisa. Às vezes uma coisa ínfima, mas essa coisa ínfima vinda da Casa de Nazaré tem uma potência imensa de graça, e aí, pouco a pouco, em pequenas coisas, vamos aperfeiçoando nossa família. A Sagrada Família começa por ordem sobrenatural, começa falando de Nosso Senhor, mas na ordem natural seria José, Maria, Jesus. Então vamos seguir a ordem e começar por José. São José é um homem justo. O que é um homem justo para a Sagrada Escritura? Justo e santo são sinônimos. Quando a Sagrada Escritura fala fulano era justo, quer dizer que um homem reto diante de Deus, primeiro, e também era tido por tal diante dos homens. Uns notoriamente, outros não. São José, a tradição nos conta, por tradição não está escrito, que ele foi escolhido para ser esposo de Maria Santíssima. Então se reuniram os homens mais virtuosos de Jerusalém,
quando havia uma candidata das mulheres que viveram no templo por algum tempo. A Santíssima Virgem, desde os 3, 4 anos até os 12, 13, viveu no templo de Jerusalém. Então, fazia parte dessas mulheres muito virtuosas e o sacerdote reuniu os homens virtuosos e deu uma vara, e a que florescesse era o digno de casar-se com a Santíssima Virgem. Então a tradição conta que a de São José floresceu e ele foi escolhido e foi o esposo da Santíssima Virgem. Aqui há a distância entre a terra e o céu, a distância entre a santidade da Santíssima Virgem para com São José. Ela era muito mais santa, porque ela está destinada a ser mãe de Deus. São José, não, senhores. Verdade que dentre os santos, São José tem a sua importância única de ser o tutor, pai nutrício, pai adotivo de Nosso Senhor. Mas São José não tem a Imaculada Conceição, não foi assunto ao céu, mesmo que muitos aí acreditem, mas não foi. No céu só tem 2 corpos, de Nosso Senhor glorioso e de Sua Mãe Santíssima gloriosa. E o resto é almas bem-aventuradas, anjos, as almas dos bem-aventurados esperando a ressurreição da carne. São José foi um homem santificado, mas teve a mancha do pecado original, sim, senhores. E a sua virtude, suada como a de todos os que querem se salvar, e a sua oração sacrificada como a de todos aqueles que querem se unir com Deus, e o seu pão de cada dia, carpinteiro, como diz a Sagrada Escritura, mas é um pouco mais do que o carpinteiro que conhecemos hoje. São José podia arrumar o telhado, um encanamento, levantar uma parede e fazer o móvel. Era um ofício mais geral, abarcavam-se vários ofícios. E quando o Nosso Senhor começa a pregar, olhem com desdém, não é o filho de José, o carpinteiro? Não era a profissão mais chamativa. Útil, sim, mas não era que dava um status. E muito mais para São José, porque ele era da casa e família de Davi. Se Israel tivesse um rei, quem estaria reinando? São José. E aí o príncipe de Israel vivendo como um carpinteiro. Então olhavam com mais desdém. O filho do carpinteiro. Pois então, foi Deus que escolheu este homem, porque era um homem de calibre, era um homem, a Sagrada Escritura diz, vir homem justo. Não era um lesado, não era um afeminado, não era um permissivo, não era um frouxo, era um homem. E a esta virilidade se acrescenta a justiça, a santidade. O que nós podemos corrigir? No século que nós vivemos, almas cristãs, existe o demônio do feminismo e o demônio do machismo. Os dois trabalham juntos, hein? Parecem contraditórios, mas não, são da mesma, fazem o mesmo ofício. O demônio do feminismo, o que faz? O homem que as senhoras pensam que é o ideal, não é um homem, ou é uma criança lesada, ou é um homem afeminado. As mulheres pensam que o homem ideal é um diarista, que vão fazer todo o seu serviço de casa, que vão lhes bajular, que vão ser aí o fornecedor de joias e roupas caras, que nunca vão lhe corrigir, e este homem não é o homem de Deus. É um mundano que é capaz de se submeter a essas estupidezes para somente ter o prêmio da carne. Isso é comum, mas não é normal. Agora, um homem, por lei natural, é a cabeça de uma família. E, falando de um corpo, se tem duas cabeças, é um monstro. Aí vão falar, padre, é machismo do Senhor. Veremos na conclusão se é machismo do padre. Não é machismo. Porque para um homem saber se comportar como tal,
quem vai pagar o preço mais caro? A cabeça. Quem vai responder diante de Deus por essa família? A cabeça. Quem vai ter que levar essa família inteira para o céu? A cabeça. Então, queridas senhoras, não é uma questão tirânica, autoritária, eu sou o homem, eu mando. Não é bem assim que funciona. Porque antes dele mandar, ele tem que estar absolutamente submisso a Deus. E todos nós sabemos que isso não é fácil. Nós somos filhos de Adão e somos filhos da rebeldia, da desobediência, da revolução. E então não é fácil estar absolutamente submisso a Deus para poder saber mandar e fazer realizar-se os ditames de Deus na própria alma e depois na alma dos que estão confiados. São José, homem justo. Por isso nós vemos São José preocupado com coisas religiosas e depois com coisas temporais. Quando a sua esposa aparece grávida, ele não duvidou da honestidade da Santíssima Virgem, mas ele sabia que havia um problema aí, que problema para ele porque não havia entendido, e ele quer o quê? Cumprir com a lei. Ele não pode casar com uma senhorita grávida, e se ele a despede conforme a lei, ela vai ser apedrejada pela lei de Moisés. Mas ele sabe que a sua esposa não é uma mulher qualquer. Não passou pela cabeça de São José uma traição. Tem quem diga isso, isso é um absurdo. É uma irreverência ao Senhor São José, por ser um homem justo, não pensa mal das pessoas. Mas está diante do mistério de Deus, que supera os raciocínios. E o que ele vai fazer? Se o anjo lhe apareceu em sonho, é porque este homem de Deus rezou. Nisso nós devemos estar de acordo. Ele está diante de uma mulher bela e santa. A mais bela e santa de todas as mulheres, que o próprio Deus chamou de bendita entre todas. Essa é a sua esposa. Agora 3 meses de gestação, 3 meses na casa da sua prima, tem um mistério, pensa em despedi-la. Mas o santo anjo de Deus mostra que aquilo é obra do Espírito Santo e que ele não teme em recebê-la. Então o temor de São José era achar-se indigno. Pois então, nós sabemos, queridas almas, que os senhores casados, suas esposas com suas virtudes, com seus defeitos, os filhos gerados ou por vir, também com suas virtudes e defeitos, mas quando os senhores como pai, os senhores participam com Deus da vida que se dá ao procriar-se. O homem é a parte ativa na procriação. E quantos não se sentem indignos da paternidade, ou o caso das senhoras da maternidade, e às vezes os filhos são, por graça de Deus, muito melhores do que aqueles meios que os senhores empreenderam para a santificação, a instrução, mas quando há virtude na alma, o desejo da santidade, o efeito é muito maior do que os meios empregados. Bom, então São José se mantém na humildade. Se Deus me colocou como esposo da mais santa das mulheres, vai me dar a graça de custodiá-la e custodiá-lo também, porque o Deus feito carne vai nascer na minha casa. Não há soberba em São José, humildade. Pois então, para o homem não ser um machista agressivo, ele tem que andar com humildade na presença de Deus. Saber das limitações reais que tem e pedir a graça de superá-las rezando e praticando as suas virtudes aos olhos de Deus. É o temor de Deus. Aí nunca haverá autoritarismo. Esta é outra ação própria do espírito das trevas. Quando falta autoridade, se apela para os gritos e autoritarismo e brigas, por quê? Falta a virtude se impõe por si mesma. E um homem que sabe estar submisso a Deus, senhorear-se a si mesmo, ele vai saber mandar sem essa agressividade do autoritarismo.
E esse autoritarismo trabalha para o feminismo, porque as senhoras olham, as mulheres olham o homem autoritário, e aí sim vai ficar feminista para tentar exorcizar esse maligno espírito, mas um está trabalhando para o outro. Um vício trabalha para o outro, da mesma forma que uma virtude dispõe outra virtude. Então, senhores, o mundo de hoje está, desde Adão, desde a criação, combatendo o homem. Quando o diabo foi falar com Eva, ele não quis derrubar Eva, ele quis derrubar Adão. Mas se a serpente infernal tivesse chegado com Adão, ele tinha dado um jeito nela. Esmagado e falado, vai embora, infeliz espírito. Deus me proibiu de comer essa fruta, eu não vou comer, vai para o quinto dos infernos. E nós não estaríamos aqui. Os sepulcros estariam vazios, os hospitais não existiriam e a ordem de Deus estaria seguindo avante. Mas Adão foi porque ele tinha uma ajuda chamada Eva. E Eva, em vez de se apoiar no seu apoio, Adão resolver o questionamento entre Eva e serpente. E deu no que deu. Este meio é perpetuado até hoje nas famílias. E dá no que dá. Quando vem a tentação, o problema, e querem resolver sem Adão, o marido, termina em desgraça. Deus colocou elementos necessários para que uma família funcione. É o esposo e a esposa. Então, os senhores nunca resolvem nada com filhos? Nunca. O filho não substitui um pai, o esposo. As senhoras nunca vão resolver, os senhores, nada com um amigo entre os senhores. E os senhores não vão resolver jamais nunca algo com o demônio, porque é o tentador. E quando que é o demônio conselheiro? Quando as nossas paixões falam mais alto do que a voz de Deus. Quando as nossas paixões imperam e a voz de Deus não se faz ouvir porque estão gritando as paixões. Quando falta o perdão, a compreensão, o respeito mútuo, aí a voz da serpente que se concretiza, e aí nós vemos o que? As famílias dissolvidas. E não preciso falar de um divorciado, hein? Tem famílias que estão casadas, mas as almas estão distantes. E isso é o mais grave. Porque às vezes os corpos estão distantes pela viagem, por exemplo, uma profissão tal que o homem fica meses longe de casa. Mas existe a união de almas, é uma distância física. Agora, quando as almas estão distantes, mesmo com a proximidade física, está a ruir o edifício da família. Não é uma parede que racha, é um alicerce que está trincado e ameaça derruir tudo. Então, como que pode o homem resistir às mazelas que a serpente infernal? O temor de Deus. Adão, antes de comer a fruta, estava em perfeita união com Deus. Eva também. Mas a custódia desta santidade de Eva era Adão. Na família a mesma coisa. O homem tem os seus talentos, a mulher tem os seus talentos, e os dois juntos têm a perfeição familiar com a graça de Deus sempre. Agora, quando só falam as perfeições do homem, suas virtudes, suas luzes, e carece da esposa, não é uma obra perfeita. Porque Deus contemplou a perfeição da virtude dos dois. Aí vão governar, vão educar, tudo com sacrifício sempre, mas com eficácia. E o espírito das trevas quer o que? A divisão. Não, você é o pai, você manda, resolva sozinho. Não, você é a mãe, tem também poder e autoridade, resolva sozinho. E toda solução sozinha vai ser uma desgraça de todos. Nunca deixe o seu esposo, nunca deixe a sua esposa sem participar das dificuldades familiares. Os dois, Deus ilumina os dois. E eu não vou dizer que o homem precisa ser um santo e as senhoras uma beata. Não. Por lei natural,
como a família é uma instituição de lei natural, elevada ao sobrenatural pelo sacramento do matrimônio, os senhores têm luzes mútuas para iluminar as trevas que se avizinham a seus lares. Segundo da Sagrada Família, a Santíssima Virgem, segundo a ordem José, Maria, Jesus. Lhes falava desse feminismo, o machismo também, causa essa independência. A Santíssima Virgem, como exemplar, ela sabia da dificuldade de São José, mas ela não foi a que disse para São José: olha, um anjo me visitou e eu aceitei o proposto por Deus e eu estou portando o próprio Criador do mundo. Não, Nossa Senhora não disse isso para São José, hein? Poderia dizer, senhoras, seria uma notícia feliz. Olha, o senhor, meu esposo, vai ser o custódio daquele que governa os céus e a terra. Já pensou? Melhor notícia não existe. Mas o espírito da Santíssima Virgem é o espírito discreto. Por quê? Se é um problema na alma do meu esposo, quem resolve é Deus. E Nossa Senhora rezou para São José e o anjo desceu do céu e Deus resolveu o problema da alma, da dúvida em realidade, e Nossa Senhora não fez o papel de Deus. Não fez o papel do anjo da guarda de São José, mas fez o papel de esposa. As senhoras, as mulheres normalmente são mais piedosas, graças a Deus. As senhoras resolveriam mais problemas dos maridos e filhos rezando do que se queixando. Sim, senhoras. Como gostam de falar muito, se falam muito com Deus, é uma oração fervorosíssima. E por que as senhoras vão ligar para a vizinha, para a amiga, para a própria mãe que vai flagelar o seu esposo, sogra? A amiga vai também falar: o meu é pior. Aí vai ficar em competição de marido um pior que o outro. E nunca ganha, porque aí o outro aí acrescenta: não, o meu tem que ser o pior. Não, mas o meu é tal coisa. E o mal vai se alastrando. Se as senhoras ficassem em silêncio e fossem ao pé do crucifixo: Senhor, o Senhor me deu, cuida, endireita, Senhor. Estava resolvido todas as brigas, incêndios e guerras que se geram nas famílias. Sim, senhoras. Porque muitas das queixas de jogar na cara e as mágoas dos anos vividos revivem as guerras do passado e muitas vezes são perpetuadas. Eu vou dizer que a culpa é das senhoras? Não, porque ninguém briga sozinho. Se os homens vivessem como São José, não existiria esse histórico bélico. E por que não existiu um histórico bélico? São José resolveu com Nosso Senhor rezando, e Nossa Senhora resolveu com Nosso Senhor rezando por São José. Então, se olhamos o histórico da Sagrada Família, nas dúvidas e problemas, oração, silêncio, compreensão, tempo e tudo resolvido. É o Evangelho de hoje. O menino Jesus se perdeu. 12 anos. No Templo de Jerusalém, como na fé católica também, os homens sentam de um lado do outro. Aqui nós não fazemos por questão de espaço. O que acontece? 12 anos, São José podia estar com o menino Jesus do lado dos homens, ou Nossa Senhora com o menino Jesus do lado das mulheres. Nossa Senhora, se não está comigo, está com São José. E São José pensa: se não está comigo, está com Nossa Senhora. E o menino Jesus não estava nem com um nem com o outro. Ficou lá ouvindo a doutrina do sacerdote explicar. E o Evangelho diz o quê? Ele respondia, ele perguntava e ouvia prudentemente. O menino Jesus não estava ensinando os sacerdotes. Ademais de ser Deus, ele recebeu, como um bom filho de Nossa Senhora, como se comportar no Templo de Jerusalém. Nosso Senhor não podia fazer rebeldias, é Deus. Mas Nossa Senhora falou: bom, meu filho, vai com seu pai. Não, vai com a minha mãe. E Nosso Senhor fica quietinho, não estava quietinho ouvindo a doutrina. Quando se reúnem, onde está o menino Jesus? Não está com a senhora? Não, senhor. Onde ele está?
Não há a culpa é sua, devia estar. Não há isso, por quê? Um filho bem educado sabe o que faz. O menino Jesus está ali ouvindo e quando chegam se admiram do seu Deus, mas está ali. Podia estar brincando com as outras crianças? Poderia, mas ele estava ouvindo as coisas que ele mesmo é o legislador. Ele estava ouvindo o sacerdote que ele mesmo foi o que instituiu, e o menino Jesus não estava falando, olha, eu sou Deus, fazer um milagre. Não, estava como menino que sabe se comportar bem, ouvindo, e os seus pais se admiram da conduta do seu filho, mas na busca de 3 dias não há levantamento de voz de ninguém. Os senhores veem que a virtude facilita nos problemas da família? Quando nós não temos virtudes, nós buscamos incriminar os outros dos nossos erros, porque o culpado nunca será nós. Nunca. É o espírito do orgulho, sempre o outro é culpado. Sempre é assim. Aí na Sagrada Família, como existem virtudes e o autor e fonte de todas elas, o mistério de Deus, quem resolve ou revela é Deus. O bom menino estava no Templo de Jerusalém. Então, queridas almas, se os senhores são como a Santíssima Virgem em suas virtudes, na medida que podemos imitar, e é São José, os seus filhos nunca se perderão. Os senhores vão dizer, padre, mas é verdade, teve muitos pais santos que os filhos se perderam, porque quiseram, mas a culpa não repousa sobre os educadores. Não. Agora, as guerras das paixões e vícios dentro dos lares, nós já somos filhos da revolução. Nós vivemos e absorvemos tantas dessas coisas, nós temos tudo para nos perder. Não houve um freio das paixões. Nós vemos pai e mãe se engolirem, se insultarem, se amaldiçoarem. O que um filho vai fazer? Não vai saber nem pedir a bênção e nem vai querer uma bênção dessas. E nas suas rebeldias, nas suas más inclinações, não vai pôr freio, porque vê que os adultos não põem freio, porque eu vou ter que pôr freio. Então, se comportando, se senhoreando baixo o cetro da Santíssima Virgem de São José, os senhores facilitam a vida tão árdua e tão difícil que é educar essas crianças para Deus. Então, diante dessa festa, vamos fazer correções. É um santo propósito. Não digo assim, eu tenho que rezar mais. Não, agora o propósito da senhora casada, em que como esposa e mãe pode melhorar? Rezar mais, maravilhoso, mas coisas mais concretas e que atinjam um defeito como esposa e como mãe. Pai, rezar mais, magnífico. Homem, é difícil de rezar, mas bem-vindo rezar mais. Mas em que coisa que eu tenho que extrair da minha vida que está sendo um nódulo que impede o fluxo da graça como esposo, como pai? Os jovens matrimônios que não têm filhos ainda, em que posso facilitar o terreno da graça para que meus filhos sejam virtuosos, se corrijam como esposos? Mas tem que ser algo concreto, preciso, e aí Deus vai dar a graça. Se não for assim, vamos repetir o primeiro escorregão da humanidade. A serpente inocula em Eva, Eva inocula em Adão, e todos ficam envenenados. Então temos que cortar o fluxo do veneno, do pecado, da desgraça, da desordem, dos vícios, em definitiva, do demônio, imitando nosso Senhor, Nossa Senhora e São José. É o único soro antiofídico da graça para impedir a morte da sociedade. Caso contrário, é só olhar para fora. Este mundo está desse jeito porque se afastam, distanciam cada vez mais de Jesus, Maria e José. As pessoas são infelizes, mesmo tendo tudo, podem repousar saúde, tudo, dinheiro, tudo que o mundo dá, os êxitos humanos, mas sem Jesus, Maria e José são infelizes.
As crianças, os jovens formados viajam e curtem a vida, como diz vulgarmente, mas depois de tudo, acabou a música, chegam infelizes porque na sua alma não tem nem Jesus, nem Maria e nem José. Sem eles, nós só podemos perecer e só somos felizes imitando-os, não só honrá-los com rezas e preces, também, mas quando reproduzimos em nossas almas as virtudes que eles nos ensinam. Então, queridas almas, quem vai salvar as famílias? Jesus, Maria e José. Não é a escola, não é a escola, não é o final da crise da igreja, porque antes da igreja estar em crise, as famílias estavam em crise porque não imitavam Jesus, Maria e José. Não é o milagre de um raio da graça, é o suor e temor, devoção e santos propósitos dos pais que salvam seus filhos e salvam suas casas. Então, peçamos a Deus nosso Senhor, por sua Mãe Santíssima e seu Pai Nutrício, essa graça, e por isso essa festa está no começo do ano. Se os senhores imitem, no final do ano vão colher as virtudes próprias, frutos de santificação nos seus lares, por imitação de Jesus, Maria e José. Que eles intercedam por nós e se compadeçam de nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.